Sim, sim, pagaram 15 mil reais pra eu ir pra São Paulo. É, começo, né? Anterior ao meu vídeo que eu já tinha feito, explicando um pouco sobre a minha viagem para São Paulo com a UBT, né? Um tempo depois, eu acho que eu postei segunda, quinta-feira, né? Já tava, já mandaram as passagens, o e-mail das passagens, Seduc, né? E, e eu queria, né, nesse vídeo fazer um pouco sobre a experiência, contar como foi a experiência em São Paulo, na cidade de São José dos Campos, e um pouco das palestras, dos convites que a gente recebeu, das viagens que a gente fez entre cidades lá, entre algumas empresas, faculdades, entre outros, né? Essa é a ideia do vídeo agora, né? Eu, eu, eu tô vendo o roteiro agora, né? Pra ter um resumo, né? Mas a gente chegou lá, domingo, né? A gente chegou umas 3 horas, embarcou. A gente tinha chegado no aeroporto, eram umas 8 horas, a gente foi pegar o voo só 11. Chegou 13, às 15 na verdade. E de lá a gente esperou o irmão da nossa professora acompanhante que estava com nós. E a gente foi para casa deste irmão. Lá a gente foi muito bem recebido, né? Queria agradecer ao seu Antônio por proporcionar, né, o churrasquinho. Aí adiante, né, a gente comeu, dormiu, o pessoal tava muito cansado, a gente conversou lá e a gente conversou com o irmão dela, né, com o outro irmão dela. E ele é dono de uma contabilidade muito grande, né, assim, em São Paulo. E a gente ficou de eu consegui, né, conversar com ele, a gente ficou de conhecer a contabilidade dele. E dito e feito, foi segunda-feira, a gente foi lá de manhã, conversou com ele, ele explicou todo o decorrer do caminho dele, depois que chegou em São Paulo, explicou também como funcionava a empresa, o que ele fazia lá, mostrou algumas ferramentas, mostrou a computação em nuvem dele, né? Isso já começa por aí. Como o evento, eu tinha olhado o cronograma, né? Ele só ia começar às 2 horas da tarde de segunda-feira. A gente só podia fazer check-in no hotel esse horário. Nós não poderíamos consumir nada, né? E até por essa parte aí foi por nossa conta. Acho que segunda-feira não tinha comida. Um ponto. O evento não disponibilizava comida nem estadia. A estadia era só a partir das 14 horas, né? Aí a gente foi lá, aí queria agradecer, né, ao seu Severino também, queria agradecer ao Frank, né, que levou a gente para turistar um pouquinho em São Paulo. A gente foi no parque onde era o antigo Carandiru, a gente conheceu um pouco da história lá, a gente deu uma volta, viu as escolas que tinha, tem escola técnica lá agora, tem um parque muito bonito, né? Mas ainda sente aquela tensão, né? Aquela tensão do que ocorreu ali. A gente conseguiu sentir, né? A partir disso, nós voltamos, né? O seu Severino queria agradecer de novo, né? Ele levou a gente para almoçar no shopping, né? Eu não vou lembrar o shopping agora, mas o restaurante eu sei, é o Fazenda. É o Fazenda do shopping ali perto de Guarulhos, né? É muito shopping, na verdade, né? Aí a gente comeu à vontade. Era buffet, mas buffet. Aí ia ser por nossa conta, né? Aí o seu Severino pagou pra gente, né? Queria agradecer também de novo. Aí a gente comeu, ele já levou, o seu Antônio, irmão da professora, já levou a gente pra pegar a van pra ir de Guarulhos a São José dos Campos. A gente fez trajeto em isso já era meio tarde, não, umas 3 horas de segunda-feira. A gente foi chegar, pegou o trajeto, a gente pegou a van, não, umas 3, 4 horas por aí. Depois foi.
A gente fez uma parada em um restaurante assim, de estrada mesmo. O pessoal comeu lá, mas eu mesmo não estava com fome. Aí o pessoal comeu, a gente pegou, seguiu o caminho. A gente foi no pro hotel, no Hotel Maruá. A gente ficou lá chegou à noite, já podia fazer o check-in e a comida, como não tinha janta, né? A gente teve que pedir. E finalmente, nesse dia eu comi um BK, Burger King. Acho que era o cheese, acho que era um de frango, cara. Não vou lembrar agora. Eu sei que não tinha carne. Eu tinha carne. Não era de frango. Mas ele tinha bastante cheddar, mano. Veio uma batata e um refri. Combozão bom, viu? Acho que foi 40 e poucos reais. Aí eu dividi lá com um menino lá. Cada um pediu um, né? E foi isso. A partir de terça-feira já começou alguns eventos, né? Já começou alguns eventos que eu vou citar aqui, porque eu salvei tudo no meu LinkedIn, se vocês quiserem dar uma olhada. Terça-feira, pronto, nós foi pro Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí. Essa é uma cidade que recebeu o evento, né? Quis participar do evento e recebeu nós com o teatro. Disponibilizou algumas entradas, né? Ele disponibilizou o teatro todo, né? E também fez algumas instituições, né? Alguns repórter, social media, né? Enfim, participar do evento, né? Nesse a gente interagiu um pouco mais com os organizadores do evento, onde eles explicaram, né? Todos explicaram como ia funcionar o evento, como os apoiadores, explicaram também a oportunidade que seria, o networking, tudo, né? E a gente teve algumas palestras com algumas pessoas, como a Hannah e o Vlad, que são dois estudantes do MIT. A gente também teve uma conversa com o Gabriel Bernal, que é o CXO da CloudWalk, né? Ele é alguma coisa importante lá, eu sei que ele é. Aí a gente teve também o Gabriel Diniz, que era o participante do evento, né? O participante não, coordenador. Ele organizou tudo, a gente abriu um pouco mais a nossa mente sobre o que estava por mim e realmente foi incrível. Eles deram um lanche pro pessoal lá, mas de básico foi isso, né? Básico, né? A gente também conversou com o Henrique Barbosa, né? Aí partiu essa parte da manhã, a gente foi almoçar, eu acho que foi no Fazenda, foi no Garibaldi ali de Jacareí. Quando a gente tava em Jacareí, no Garibaldi, e quando estava em São José dos Campos, era no Fazenda, né? Nós também apresentamos nosso projeto na banca, né? Apresentou nosso projeto num standzinho. A gente, das pessoas mais interessantes que apresentou foi o Henrique Barbosa. Ele era um CSE, Costume Suporte Engine, era algo assim da CloudWalk, né? Então ele participou ali, viu a nossa apresentação, ficou muito interessado e realmente gostou da nossa ideia, né? Da nossa apresentação. E por enquanto nessa apresentação foi isso, a gente apresentou todo completinho, tal. Aí pegamos, fomos jantar, né? Aí não, a gente apresentou, teve um lanche, depois mais uma conversa e aí teve uma apresentação de uma orquestra. Eu acho que era a Orquestra Orion. Cara, muito bom, cara, essa orquestra mesmo, gostei muito. Mas tem chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não vou. Ano passado morri, mas esse ano eu não vou. Teve muitas músicas boas, cara. Aí depois a gente foi jantar, eu acho que foi no Garibaldi, E a partir disso vamos pra quarta-feira. Quarta-feira nós fomos para
a FATEC, né, em São José dos Campos, do professor José Vidal. A gente conheceu as instalações, fizemos alguns cursos de IA, de dados, manipulação de dados com Python, a importância, né? Nele a gente conheceu o Marcos Nascimento, onde ele mostrou um pouco dos dados disponíveis do Brasil, né? Com dados de exportação, né? E com o que passava pelo Brasil era registrado e mandava. E mostrou como esses dados eram públicos e importantes, né? A segunda palestra foi com o Kleber Granso, que mostrou um pouco da IA e o que diferencia nós da IA. A gente foi mais uma palestra de filosofia mesmo, ele foi muito bom, muito para retrospectiva, né, ver o que estava dentro. E encerrando assim a parte da manhã, a gente teve o Fernando Massanori, que a gente aprendeu um relato dele, né, usando Python com alguns jornalistas de São Paulo, onde ele ensinou e depois algumas palestras, alguns dias depois, as pessoas, jornalistas, né, fizeram algumas matérias usando Python, né. Teve uma jornalista que usou Python para checar alguns dados de BO, quando uma pessoa era pega com feita, né, boletim de ocorrência era pega com drogas numa região de favela, né, e quando era pego com drogas numa região assim mais nobre. E na maioria das vezes, quando era pego por drogas na região de favela, era taxado como tráfico já, né? E quando na nobre não, só levava um enquadro e depois era liberado e apreendido da droga, né? Ele mostrou essa parte, essa análise da pessoa que fez com dados e Python, né? E foi muito interessante. Após isso, fomos conhecer a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, que ficava ali no campus de São José dos Campos também. A gente fez um tour pela instalação dela, aí após disso a gente foi almoçar. Depois a gente fez mais alguns cursos, né? A gente chegou no Instituto Alfa Lume mesmo, assim, em São José dos Campos, e ficou por lá vendo algumas palestras e coisas. Também teve... Esse é só mais um pouco do que eu lembro, né? Mas teve muita coisa durante a semana. A gente, por tentar avançar um pouco, né? Pra sexta-feira, porque realmente o tempo não vai dar. Sexta-feira nós começamos vendo algumas palestras também, né? Depois fomos pro Instituto Alfa Lumen, onde vemos algumas interações do pessoal da USP, né? Alguns estudantes de lá fazendo apresentações. Um pouco da interação com os coordenadores de novo. Depois a gente foi apresentar nos banners novamente, né? Apresentar pro pessoal e pros coordenadores na nossa ideia. E depois foi entrega das medalhas, né? Onde eu consegui essa aqui, ó, da OBT, né? E esse é o verso dela. Cara, se liga. Né? Thumbzinho aí, ó. Aí, após isso, a gente foi pra premiação final. Né? Aí a gente também teve... Desculpa a zoada aqui. A gente teve a premiação final, né? Após a avaliação. E foi um momento muito coisa, porque nosso nome não vinha, né? A gente queria pegar um ouro, né? Não, queria pegar um prata, pelo menos, e o nosso nome não vinha. Aí a gente já tinha desistido, né? Os meninos já tinham desistido. Aí eu lá, rapaz, vou torcer, né? Vai que vem ouro. Eu tinha sido prata, né? Não tinha mais nenhuma chance, né? Eu vou torcer mesmo para vai que vem ouro. E a gente ganhou. Eu não tô com o troféu aqui, mas eu vou mostrar uma foto do troféu por aqui. Vai aparecer aqui. A gente ganhou como ouro, né? E
no júri especialista, né? E foi um negócio. Né? Foi muito gratificante, né? Foi um negócio que, além dessa bichinha de prata, a gente ganhou ouro, né? Foi um negócio muito gratificante. E a gente vai pros Estados Unidos. Eu queria agradecer esse ao pessoal que acolheu a gente, a família da professora que foi com nós, né? Eu queria agradecer ao Instituto Alfa-Lume por proporcionar essa Olimpíada e tantas outras coisas, experiência, né, que podem abrir a mente dos alunos que participam delas. Queria agradecer também ao meu professor Sávio Cunha, né, que incentivou nós e escreveu nós.